Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao começo da sua vida apostólica, sua vida evangélica, quando ele começou os seus 3 anos de pregação da Boa Nova, que ele veio trazer ao mundo, ele ficou cercado de uma grande multidão que o seguia para onde quer que fosse, porque eles viam que as suas palavras eram palavras de vida eterna, que os seus atos eram os atos de não somente um enviado de Deus, mas de Deus verdadeiro. Mas, entre toda essa multidão, Cristo quis escolher 12 homens que o acompanhassem bem mais de perto. Sabemos perfeitamente que nos referimos aos 12 apóstolos, que Cristo escolheu a dedo para que estivessem mais perto dele durante esse tempo da evangelização do mundo. Que eles escutassem os segredos do coração de Deus para logo da paixão, morte e ressurreição de Cristo, para que eles distribuíssem a verdadeira fé para todo mundo. Mas dentre esses eleitos, foram escolhidos 3 para ficarem mais próximos de Cristo ainda. Foram os apóstolos prediletos de Cristo, que foram São Pedro, São João e São Tiago. Essa proximidade desses 3 apóstolos a nosso Senhor Jesus Cristo é uma representação do que é as 3 das maiores virtudes que existem: fé, esperança e caridade. Essas 3 virtudes, que são as maiores, estão exemplificadas nesses 3 apóstolos que estavam mais perto de Cristo. A esperança, São Tiago, por quê? Porque foi o primeiro a entregar a sua vida, o primeiro a receber o santo martírio, o primeiro que chegou ao final da esperança. Nós aqui na terra estamos esperando conseguir a salvação eterna. Pois bem, dentre os apóstolos, São Tiago foi o primeiro a conseguir o final dessa esperança. Por isso ele é representado na virtude da esperança. São João é representado na virtude da caridade, como é lógico e evidente, o discípulo amado, aquele que no seu evangelho, as páginas do evangelho de São João jorram amor. São João foi aquele que, para definir a Deus, o definiu como amor, como diz o apóstolo São João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, diz: Deus é amor. Quando ele quis definir a Deus, colocou a caridade como a sua mesma essência, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. E por último, que é o santo da ocasião de hoje, nós temos a São Pedro, que representa a virtude da fé, que, bem entendido, é o que nos salva. Não rechaçamos aquelas doutrinas protestantes que dizem que somente a fé nos salva, né? Que a fé sem obras é capaz de nos salvar. Isso é um erro, condenado pela igreja, mas a fé atuada pela caridade é o que nos salva. Portanto, virtude importantíssima para estar próximos de Cristo. Por isso, essas 3 virtudes estão exemplificadas nesses 3 apóstolos, o que nos deixa cada vez mais próximos de Deus. Tem a Deus como fim direto, essas 3 virtudes. Mas falando da virtude da fé, na ocasião de São Pedro, como São Pedro, a sua pessoa, tanto as coisas que ele recebeu, como ele atuou essas graças recebidas, ele é um exemplo grandíssimo para todos da fé. São Pedro foi aquele que recebeu na sua pessoa a promessa de que o líder da igreja jamais poderia estar em defeito de fé. Cristo disse a São Pedro: eu rezarei para que a sua fé não desfaleça. Aí nós temos o dom de Deus, aquele apóstolo, que foi o primeiro de todos os sumos pontífices, que foi aquele que inaugurou o pontificado de maneira tão excelente, grande santo, o santo da fé. Nós temos no pontífice um guia da fé infalível, coisa definida pelo Concílio Vaticano, que ocorreu desde 1869 a 1870. Logo, deveu ser interrompido por causa dos tumultos bélicos
na Europa da época. O dogma da infalibilidade papal foi definido ali, mas pela ocasião da interrupção do concílio, não pôde se aprofundizar na questão do dogma. Mas todos os pontífices, desde Leão XIII até Pio XII, todos os pontífices verdadeiros, obviamente, desde Leão XIII até Pio XII, todos explanaram, explicaram qual é a amplitude da autoridade deste homem, que é o nosso guia da fé. Então, sempre que falamos de Pedro, sempre que falamos dos seus sucessores, nós devemos confiar como se fosse o mesmo Cristo. Não esses sem vergonhas que estão por aí agora, desde a morte de Pio XII, o último Papa, não desses que estamos falando. Obviamente que não. Estamos falando da verdadeira sucessão apostólica. São Pedro a Pio XII. Nós devemos, podemos e devemos, fechar os nossos olhos e seguir os seus passos, porque eles são representantes de Cristo na terra. Tudo o que ligares no céu será ligado na terra. Tudo o que Pedro liga ou desliga no céu, fica ligado ou desligado na terra e vice-versa. Isso nos dá um amparo espiritual grandíssimo, porque, seguindo ao verdadeiro sumo pontífice, eu sei que a minha fé não desfalece. Esse é um dom grandíssimo que recebeu São Pedro, que ele recebeu esse dom em caráter transmissório. Ele podia transmitir esse poder e transmitir de feito, e nós temos esse grande amparo espiritual, doutrinal, da infalibilidade papal. Falando da pessoa de São Pedro, e na ocasião do dia de hoje, que é a Cátedra de São Pedro em Roma, vejamos como São Pedro teve que praticar de maneira muito veemente a virtude da fé quando ele ingressou em Roma. São Pedro entrou em Roma aproximadamente no ano 50 ou 55 para converter o Império Romano. Agora imaginem bem, como chegava São Pedro, com que amparo e o que ele tinha que enfrentar ali. A Roma pagã, panteísta, deuses para tudo quanto é lado, uma moral pervertida, a mulher era uma coisa, as crianças também, eram ou muito ricos ou absolutamente miseráveis. O Império Romano estava dividido nos ou muito ricos ou muito instruídos e a plebe que passava verdadeira miséria. Roma estava, moralmente falando, destruída. E São Pedro entrava naquela cidade para convertê-la. Como? Com exércitos? Com dinheiro? Com maravilha de palavras, como os filósofos daquela época? Nenhuma dessas coisas ele tinha. Ele tinha fé. Exércitos não tinha, mas tinha a espada da fé. Dinheiro não tinha, mas tinha o tesouro da fé. Palavras eloquentes? Não, era um pobre pescador, mas ele tinha a palavra de Jesus Cristo, que ele mesmo pregou, até derramar o seu sangue na cruz como Cristo. Ele não tinha outro amparo que a fé em Cristo para converter aquela cidade. E o que ocorreu? Poucos anos depois, falando da história da humanidade, a cruz já estava em cima do Capitólio. Trabalho de São Pedro. Essa fé veemente, como era São Pedro, essa fé confiada, essa fé atuada pelas obras da caridade. Vamos pedir então a São Pedro, grande guia da nossa fé, aumento dessa virtude nas nossas almas, para cada vez mais, por meio dessa grandíssima virtude, estar mais perto de Cristo. E lembremos, não podemos chegar infalivelmente a Cristo se não for por meio da sua Santíssima Mãe, como ensina São Luís Maria Grignion de Montfort. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. do Pai e do Espírito Santo. Amém.